que cumprimentamos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, na cidade de Pindamonhangaba. Eu sou o professor Ricardo Sobral e nós estamos aqui para ministrar aula para a sala Jovens Casais. Nós temos um canal no YouTube, AD Belém Pinda EBD, e lá você encontrará outras videoaulas que servirão de auxílio para o seu crescimento espiritual. Hoje quero falar com vocês sobre o tema o casal e os maus costumes. Isso aí, o casal e os maus costumes. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quero que você imagine a seguinte cena. Você chega do trabalho e o seu cônjuge começa a reclamar de algo. Você responde de forma ríspida e os dois então começam uma sequência de insultos e acusações. No final, não há acordo entre vocês. Por causa dessas discussões, nenhum cede, nenhum reconhece o erro e o clima fica pesado em casa. Essa situação parece familiar para você? Já passou por algo semelhante ou tem passado? Pois bem, no livro Lutando pelo Seu Casamento, de Markman Staley, eles dizem que o primeiro passo para quebrar esse hábito é você reconhecer que esse costume não é um costume legal. Segundo, depois que você reconheceu, você precisa estar disposto a mudar. Não basta só reconhecer, temos que estar disposto a mudar. Caso contrário, muito provavelmente seu casamento vai entrar numa crise, porque essas atitudes, elas começam a destruir qualquer relacionamento. Então eu quero compartilhar com você hoje algumas dicas para que a gente tome cuidado com alguns costumes, que são costumes nocivos, não se percebe no casamento, e são costumes que vai deteriorando o casamento. O primeiro costume que nós temos que tomar cuidado é o costume de revidar. Isso aí, costume de revidar. Quando o marido e a esposa respondem negativamente um ao outro, a conversa fica cada vez mais hostil e os comentários negativos vão crescendo cada vez mais, a raiva, a frustração, e desse modo a tendência do casal é dizer assim, o que vai volta. Já ouviu essa expressão? Né? O que você fez vai ter retorno, vai ter troco. E o intuito sempre é revidar a agressão sendo mais agressivo, porque você se sentiu ofendido, ofendida, então você quer revidar. Esse é um costume que precisamos tomar cuidado no nosso relacionamento conjugal. Então, nós precisamos suavizar o tom para livrar esse mau costume do revidar no casamento. Precisamos suavizar, mas para isso exige de nós a prática e a humildade. Se eu sou uma pessoa que não sou humilde para reconhecer e baixar o tom, baixar a guarda, dificilmente nós vamos nos livrar deste mau costume. Então o casamento ele é feito exatamente de um doando-se para o outro, não é verdade? Por isso, mesmo que a outra pessoa estiver errado, mesmo que a outra pessoa esteja sendo mesquinha naquele momento, você ainda pode mudar a maré dessa conversa se você agir de forma contrária, não revidando, mas procurando ser mais manso, ser mais humilde, reconhecendo, esperando para ouvir. Olha o que diz Efésios, verso 4, 26. Irai-vos, mas não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Tem hora que a gente fica mesmo, nervoso, mas você não pode colocar o sol sobre isso, pôr um holoforte sobre essa ira, fazendo com que ela fique maior, virando uma grande tempestade. Efésios 4:31 também diz assim, toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós.
Tá ok? Então tome cuidado com esse costume de revidar. O segundo costume que nós precisamos tomar cuidado é o costume de menosprezar. Isso aí. Primeiro costume de revidar. Segundo costume de menosprezar. O que é menosprezar? Menosprezar é o costume no qual um parceiro repele de forma sutil ou de forma direta os pensamentos, os sentimentos, a personalidade, o caráter do outro. Você não precisa concordar com tudo que o outro faz ou diz, mas você é obrigado a respeitar. Nós temos que respeitar o limite e as ações do outro. Quando nós praticamos esse respeito, a gente cria um clima harmonioso dentro do casamento. Para isso, sempre que possível, sempre necessário, use um tom gentil, com palavras, com expressões, quando você estiver ouvindo o outro. Não deixe que ele saiba que você ouve suas preocupações, mas na hora que você está ouvindo, não fique tentando trazer solução. Espera a pessoa falar, deixa ela acabar de falar, né? Mas dê a atenção necessária, aquele tempo de qualidade do livro 5 Linguagens do Amor. É você prestar atenção no que o outro está dizendo, porque algo de importante ele está dizendo. E quando eu menosprezo, eu estou, de fato, deixando essa pessoa de lado. E isso é ruim, principalmente no casamento. Tiago diz assim, Tiago 1,19: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, ouça e depois você pergunta: há algo que eu possa dizer para te ajudar? Tá ok? E espere a pessoa falar. Livro de Salmos 102:17, olha que interessante. O salmista faz uma oração: Ele atenderá a oração de desamparado. O que é uma oração? Uma oração é você falar com Deus. Então ele está dizendo assim: olha, Deus, ele vai atender a sua oração. Quando você vier falar com ele, se você está desamparado, ele vai te ouvir. Ele vai prestar atenção no que você está dizendo. Aí o versículo diz assim, ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Queridos, se Deus nos trata dessa forma, ele dá atenção para aquilo que nós falamos, será que nós não podemos fazer o mesmo com o nosso cônjuge, que é feito à imagem e à semelhança de Deus? Pense nisso, tá ok? Então nós falamos sobre costume de revidar, o costume de menosprezar, e eu quero falar agora sobre o costume de interpretar negativamente. Costume de interpretar as coisas negativamente. Se você tem esse costume, provavelmente sua percepção é pior do que a sua realidade. As interpretações negativas, elas ocorrem quando o cônjuge acredita consistentemente que os motivos que o outro está falando são negativos e não são reais. Vamos olhar para um exemplo. Você pergunta para o seu esposo assim: você vai lavar a louça? Já ouviu essa expressão, marido? A esposa perguntou: você vai lavar a louça? E aí ele fica chateado porque ele acha que você está querendo dizer para ele o seguinte: você nunca lava a louça. Você nunca faz nada aqui. Mas não foi isso que ela disse. Ela só fez uma pergunta: se você não iria lavar a louça. Só que você criou uma interpretação negativa, como se você nunca fizesse. Isso é muito comum. É o costume de interpretar negativamente as coisas. E essa interpretação negativa, ela é uma forma, uma tentativa de leitura da mente do outro. Você acha que sabe o que o seu parceiro, que o seu cônjuge está pensando, né? E isso é muito nocivo no casamento, porque muitas vezes não é isso que nós estamos pensando do outro. Muitas vezes aquilo que ele está falando, aquilo que ela está falando, não é realmente aquilo que eu estou pensando a respeito dele. Tá ok? Então, se você tem esse hábito de olhar de maneira negativa para tudo que o seu parceiro faz ou para tudo que ele diz, tente combater isso, procurando evidências contrárias. Faça perguntas.
O que você está querendo dizer com essa pergunta? Né? Você me pediu isso porque, olha, eu já vou, calma, já estou fazendo, já estou indo, né? Faça perguntas, pergunte para a pessoa, tá ok? Olha o que diz Mateus 6,22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então a maneira como você olha vai determinar como as coisas vão acontecer ao seu redor, a sua vida, inclusive na sua própria vida, tá ok? Provérbios 24 diz assim, ó, o pensamento do tolo é pecado e abominável aos homens é o escarnecedor. Então tome cuidado, tá ok? Em essas interpretações negativas. E por último, nós queremos falar sobre o costume de fugir, para os fujões aí, né? Costume de fugir. As pessoas têm o costume de fugir, elas mostram uma falta de vontade de entrar ou permanecer em discussões importantes. É a tal da DR, né? Tem hora que a gente tem que falar algumas coisas que são importantes, que são necessárias, que fazem parte do convívio do casamento. A fuga, ela pode ser tão óbvia, né, como você se levantar e sair da sala, deixar outra pessoa sozinha, ou ela pode ser de forma muito sutil, quando você está até diante da pessoa, mas os seus pensamentos estão longe, estão vagando. Por quê? Porque você não quer fazer parte daquela discussão, daquela conversa. E geralmente existe um padrão para essa dinâmica de conversa. Um dos cônjuges, ele é o perseguidor. Vamos falar disso agora? Vamos conversar sobre esse assunto agora. Aí o outro, o que ele faz? Ele se retira. Não, eu não quero conversar. Eu não quero falar sobre esse assunto nesse momento. E aí, como é que a gente faz para quebrar isso? Para quebrar essa dinâmica de um fugir e o outro correndo atrás, um perseguir e o outro correr, né? Como é que a gente faz para isso? Você vai dizer para o fugitivo assim, quando ele está querendo correr, querendo fugir, olha, qual é o melhor momento para a gente conversar a respeito desse assunto? Eu precisava falar contigo sobre esse assunto. Qual é o melhor momento para você? Que hora é bom para você, para a gente discutir sobre isso? Essa é a melhor dinâmica, é você fazer perguntas. Qual é o melhor momento? Então, quando você fizer isso, você dá oportunidade para a pessoa para ela se preparar para bater o papo, para conversar, para trazer assuntos, discutir assuntos importantes do casamento, tá ok? Bom, o que diz a palavra de Deus como base para nós? Provérbios 15, 23. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Tá ok? Quão boa é, né? A palavra dita ao seu tempo. Então, a minha oração é para que você coloque essas dicas em prática, para que seu casamento seja um casamento mais sólido, mais duradouro, abençoado por Deus. Então vamos revisar? Vamos revisar? Então, quais são os maus costumes que nós precisamos tomar cuidado no casamento? O costume de revidar, o costume de menosprezar, o costume de interpretar negativamente o que o outro fala ou faz, e o costume de fugir das conversas, né? Hoje está muito comum as pessoas fazerem isso através da rede social. Eu não quero falar com você, mas eu falo com todo mundo do Facebook, do Instagram, do Twitter. Eu conto a minha vida todinha lá, né? Mas com o cônjuge de carne e osso, semelhança de Deus, e eu não faço isso. Então tome cuidado. Tenho certeza que se você tomar cuidado com o seu casamento e evitar esses maus costumes, Deus abençoará cada vez mais e você vai ter um relacionamento próspero e abençoado debaixo da potente mão do Senhor Jesus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus projetos, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe o seu casamento, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.